acho que tu traz algumas questões importantes, assim, e na própria tua reformulação, né, a gente já vê aí uma coisa que é uma marca da cultura, que a gente falar numa coisa positiva da morte é difícil, né? Porque a gente tem a ideia de morte como uma finitude, e isso tem um atravessamento também da própria cultura judaico-cristã, né? E que aí traz essa questão de que a morte a gente precisa se deprimir, a gente precisa sofrer, enfim, e tem essa questão da perda. Bom, a outra questão que tu traz é assim, como a gente vai passar por isso de uma maneira mais saudável, né? Fazendo até uma ligação com isso. Não existe uma maneira única, né, e geral e ideal de lidar com a perda, né, a perda real. A gente tem dentro do processo de desenvolvimento uma expectativa de que os mais velhos morram, né, posteriormente, que a gente consiga, por exemplo, que os pais consigam acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos e seus filhos tenham um desenvolvimento para que quando vier a morte dos pais, eles já consigam encarar de uma maneira, né, dentro do ciclo vital. A gente tem algumas etapas, e aí a questão do desenvolvimento desse repertório de capacidade de lidar com frustração, de lidar com a questão da perda mesmo e de não estar junto das pessoas, e também de compreensão cognitiva de que nós não somos eternos, né? Isso, de um ponto de vista do senso comum, é fácil, todos nós sabemos que vamos morrer, mas, né, a vivência da finitude, né, é um processo bastante complexo em todas as fases, né? Quando a gente tem, e tu pode me interromper, enfim, né, quando a gente tem, por exemplo, a perda de um filho, né, de uma família, isso tem uma implicação gigantesca, né? Porque, de novo, se espera que as crianças cresçam e consigam se desenvolver. Então, a gente tem crises acidentais, digamos assim, quando a morte vem que não é dentro deste ciclo de vida. Um acidente, uma doença, né? Uma coisa que interrompa esse ciclo normal, né? E isso tem uma forma bastante complicadora de se lidar, né? E aí a gente não fala mais em fases do luto, mas a gente tem momentos em que se precisa trabalhar com a questão da raiva, né? Da descrença de que parece, e aí a gente chama isso de negação, que parece que não é isso que está acontecendo, que isso não aconteceu comigo, uma raiva de por que aconteceu comigo, por que eu perdi o meu filho, por que eu perdi o meu pai desse jeito, por que eu perdi uma pessoa próxima, né? Até um momento de conseguir lidar com esse luto e da realidade de que sim, essa pessoa vai ficar na memória, e essa pessoa a gente sim vai sentir falta, mas que faz parte da vida. Isso não é necessariamente uma resignação, como em alguns aspectos da religião. E aí a gente tem uma conexão entre psicologia e religião bastante importante e bastante estudada hoje em dia, porque em um momento da história da psicologia a religiosidade estava colocada num outro patamar, né? Hoje em dia a gente tem aí, né, uma ligação importante, né, no sentido de que a crença da pessoa ela também faz com que esse engajamento ou que essa possibilidade de lidar com a dor ela possa ser menos sofrida, né? A gente tem, por exemplo, a questão do espiritismo, né? Quando eu tenho a crença de que há uma possibilidade de uma vida pós esta aqui que a gente está vivendo, né? Isso pode em alguns aspectos ter uma... alguns podem chamar de resignação, os próprios espíritas vão dizer então de um entendimento, de uma evolução, né? A adesão a uma crença ela tende a ser um facilitador nesses processos. Não significa absolutamente que as pessoas que sejam, por exemplo, espíritas, evangélicas, católicas, enfim, judaicas, né, que sejam judias, enfim, elas tenham, né, uma vivência melhor, né, ou que elas consigam uma garantia de lidar com a morte, principalmente a morte acidental, né, de uma forma mais plena, né? Mas estudos apontam que isso pode acontecer.